negócio que você vai rindo, você vai rindo, você vai rindo, daqui a pouco tu já sabe, né? Aquelas coisas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre humor na comunicação. É um assunto que eu adoro, vocês já sabem que eu sou muito do kikiki, muito da confusão e da gritaria, enfim. Vem comigo que vai ser babado. Olá, minhas pérolas, tudo bem? Então, outro dia desses estava eu pelo meu Instagram, rolando o feed, e aí vi um meme, assim, daquelas páginas de meme, sabe? Super engraçadonas, que todo mundo compartilha. Acho que era o Melt. Não sei se era o Melt, era o Twitter Brasil, enfim. E aí tinha uma sequência de memes sobre a prisão de um político aí. Só de lembrar o filho. Sobre a prisão de um político muito famoso. Que eu não vou falar o nome dele aqui porque eu não vou ficar dando. Eu não vou ficar dando palco, né? Pra essa gente. Enfim, que não merece. Mas enfim, tinha um meme sobre essa prisão desse político. E aí eu comecei a passar os memes e eu rindo da beça porque eu acho muito engraçado, assim. Eu adoro uma palhaçada de meme, eu adoro uma. Eu adoro como as pessoas usam os memes, assim. E, enfim, a linguagem dos memes tem aquela coisa peculiar. Enfim, eu sou uma pessoa que adoro memes e adoro compartilhar memes. Enfim, meus amigos sofrem porque eu compartilho bastante. Sempre que eu lembro, olho pro meme, lembro de alguém, eu vou compartilhar mesmo. E aí, voltando pro assunto, eu tava vendo esses memes desse político, que era sobre uma suposta prisão desse político. E eu não sabia nada da prisão do cara, assim. Não sabia mesmo, assim, não sabia o que tava acontecendo. Tava totalmente longe desse assunto. E aí, depois de rir muito dos memes e tal, eu resolvi pesquisar mais, ir atrás da notícia, ir atrás de sites confiáveis, né, da notícia, pra ver o que de fato estava acontecendo mesmo. O que aquele meme ali, né, o que queria falar, né. Então, enfim, eu pesquisei sobre essas notícias e percebi que de fato estava acontecendo aquilo, que era uma notícia séria e tal, etc. Enfim, importante. Sempre pesquise as notícias, gente. Até as coisas que eu falo aqui, tá? Ai, Gabriel, não, porque eu vi lá na Gabi Fala, gente. Eu estudo, gata. Aqui tudo é com embasamento. Mas mesmo assim, você deve pesquisar as notícias. Você deve criar um filtro de notícias pra você. Porque muita coisa aqui na internet não tem filtro, né? As pessoas acabam espalhando fake news, enfim. Tomem cuidado com isso. Ainda mais em época de inteligência artificial. Eu amo a inteligência artificial, mas enfim, tomem cuidado com isso. Voltando. E aí eu pesquisei, era um assunto muito importante sobre essa pessoa, esse político. Oh, meu Deus, quase. Quase que eu falei o nome dele. Sobre esse político. E era um assunto super sério, né? Tipo a prisão de um cara, enfim. Uma notícia super pesada. E aí eu comecei a refletir sobre como aquele meme, né, me fez um grande convite de uma maneira muito leve, sabe? Me fez um grande convite a que eu pesquisasse mais sobre o que estava acontecendo, sobre aquela notícia que tinha saído. E eu fiquei muito reflexiva, assim, sabe? Porque é isso, né, gato? Vocês já sabem, vocês estão aqui. Você que tá chegando agora, então saiba que eu sou o tipo de pessoa que gosto muito de uma reflexão. Gosto muito de refletir sobre as coisas. Eu sou esse tipo de pessoa e adoro pessoas que refletem sobre as coisas. Então, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu fiquei pensando como um meme, né, como um humor, ele convida a gente a pensar de uma forma mais leve, de uma forma que marca, a deixar o humor naquela página de memes. Me fez um convite para uma notícia muito séria. Então eu fiquei assim,
sabe? Eu já fiquei já no rolê, naquelas coisas, naquelas reflexões. Porque às vezes a gente tem um assunto muito pesado, muito denso, um assunto que não é fácil de falar, mas quando tem um meme, quando tem uma coisa leve, quando tem uma piadinha, uma coisa engraçadinha, a gente acaba aceitando com mais facilidade aquilo, a gente dá umas risadas, mas também põe a mão na consciência. O humor não é só o humor, tipo, ai, dei umas 3 risadinhas aqui, haha, e acabou. Não, ele convida a gente a refletir também, que é esse humor, é um pouco mais político e tal, que é super interessante e que eu particularmente acho que deveria ser mais difundido, porque quando a gente dá risada, e convida as pessoas a darem risadas também, elas param para pensar um pouco mais sobre qual é o impacto daquilo na vida delas. De uma maneira mais leve, né? Que é a coisa que eu mais falo aqui no canal. Eu levanto muito a bandeira de que as pessoas devem saber mais, sabe? Você deve saber mais, você deve procurar mais informações sobre as suas coisas e que cada vez mais essa comunicação seja uma comunicação fácil, para que chegue na massa, para que cheguem pessoas que não têm uma linguagem acadêmica. Eu já falei sobre isso, né? Mas eu vou falar novamente. Eu sou super a favor da linguagem fácil, que chegue para muita gente que acaba tendo uma certa resistência à linguagem acadêmica. E o humor faz isso. O humor é uma das formas de chegar na massa, de chegar nas pessoas comuns, de uma maneira mais fácil. E quando eu falo de humor, sobre trazendo essa consciência, um dos nomes que me vem sempre à mente, que eu sigo, que eu adoro, que eu já fui a shows dele, enfim, que eu sou muito fã, é o Yuri Marçal. Ele é um cara, né, um humorista, um ator humorista de stand-up, que ele sempre compartilha as últimas coisas dele que eu tava vendo no perfil era sobre política, inclusive. Inclusive, ele é um cara que ele sempre compartilha a opinião dele através do humor. Que às vezes é isso, é um humor sobre política, ele fala sobre religião, ele fala sobre racismo, enfim, masculinidade preta, vários atravessamentos que talvez não seriam assuntos interessantes se não fossem através do humor. O Yuri, ele tem essa pegada de um humor ácido que eu adoro. Mas ele tem essa pegada de com humor ácido que ele faz umas certas provocações nas pessoas e que dessas provocações as pessoas começam a rir, mas também começam a pensar. O humor, ele tem essa coisa, né? E a gente usar do humor para educação, para passar nossa visão, para conversar mais com as pessoas, eu acho que é uma arma muito grande, assim, sabe? O humor, ele traz essa educação com entretenimento. E para quem acha que o humor como forma de expressão, como forma de falar sobre assuntos mais sérios, está sendo usado apenas agora, não é verdade. O Charlie Chaplin, que foi um cara, um ator super famoso do cinema preto e branco e mudo, ele era um ator que usava, né, um comediante que usava do humor para fazer as pessoas pensarem. Ele lançou uma obra, né, onde ele atuava, chamada Tempos Modernos, que nessa obra ele meio que criticava a jornada exaustiva dos trabalhadores daquela época. E eu, particularmente, tenho a dizer que a obra que Charlie Chaplin estrelou, essa obra de humor, foi, né? E hoje em dia é uma das obras mais famosas daquele tempo. Que talvez, se não fosse pelo humor, se fosse, sei lá, um documentário, uma coisa assim mais séria, não teria o peso que essa obra teve. Charlie Chaplin fez, através do seu filme,
a massa pensar um pouco, sabe? Refletir um pouco de uma maneira mais leve, através do humor. E quem acha que o humor é dispensável, na verdade está perdendo uma grande ferramenta de comunicação. Porque o humor, ele traz essa leveza, né? Como eu falei. E também dá um grande respiro, sabe? De sanidade. Às vezes em meio ao caos. Às vezes a gente sabe. A gente sabe, Mora, você sabe. Que a gente tá em uma sociedade, às vezes muito pesada, com coisas muito sérias. E uma vida adulta muito pesada, às vezes, né? E o humor, ele é como se fosse um grande respiro de sanidade no meio daquele caos. Quando a gente às vezes ri até do próprio caos, a gente tá respirando e a gente tá compartilhando com o outro de uma maneira mais leve. Uma história verídica de mim. Eu já tentei muitas vezes ser um pouco menos humorada, sabe? Ter um pouco menos, ser um pouco mais séria, assim. E inclusive nesse canal, né, no lugar da Gabi Falas, que não era Gabi Falas, mas nesse lugar que eu estou, eu já tentei muitas vezes ser um pouco mais séria, deixando o humor de lado, porque na minha cabeça o humor era bobo, o humor era supérfluo. E não é. É uma parte de mim. E que hoje eu faço as pazes e valorizo isso. E agora eu quero falar com você o que você acha do humor na sua vida, sabe? Qual é o meme? Você gosta de rir desses memes palhaçados? Você gosta de rir de meme de reflexão? Enfim. Não abandone o humor, porque é isso. Ele traz essa leveza, essa coisa importante, que a gente precisa sorrir, a gente precisa se manter esperançoso nesse mundo onde muitas das vezes não trata a gente bem, né? Esse mundo onde muitas das vezes veem mulheres como um lugar pequeno, um lugar chato. Eu sei, né, que às vezes nem o humor salva, o humor não salva. Mas eu faço um grande convite para você refletir como que você pode trazer mais humor para sua vida, como você pode trazer mais humor para sua comunicação, como você pode deixar, né, ser uma pessoa leve, se deixar ser uma pessoa leve, uma pessoa que dá gargalhada, uma pessoa que ri, sabe? Ai, mas sei lá, ai, quem fica rindo de tudo. Ai, não, ai, gente, para. 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 Eu tô falando de verdade aqui. Eu tô falando pra rir de qualquer coisa sair. Mas eu tô falando de verdade, eu tô falando de alma, sabe? Você tá se deixando se divertir, você tá se deixando levar pelo humor, você tá se deixando ter uma comunicação leve, ter uma comunicação divertida, ter uma comunicação... Ai, meu Deus! Volta! Você tá se deixando ter uma comunicação bem-humorada? Então, o humor, ele traz essas coisas pra nossa vida. Mas é isso, minhas pérolas. Me siga nas redes sociais, Gabi Falas no Instagram, gabi.falas no TikTok. Comenta aqui embaixo a resposta da pergunta ou outros assuntos, enfim, vamos trocar. Ai, Gabi, eu quero muito que você fale da comunicação, tá? Por favor. Ai, Gabi, eu quero muito que você fale sobre um assunto tal. Quero muito que você traga um vídeo sobre um assunto tal, um assunto de comunicação, lá. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e vou falar. Vamos trocar essa ideia? Porque às vezes eu posso trazer. Mas é isso, comenta aqui embaixo, né, sobre a pergunta, a resposta da pergunta, ou sobre os outros assuntos. Enfim, vem comigo, curte, compartilha com a amiga, aquela amiga que acha que o humor é bobo, é palhaçada. Enfim, compartilha com ela, compartilha com todo mundo. Vamos usar mais leveza nas nossas falas, tá bom?
Então tá bem. Um beijo, minhas pérolas, e até o próximo vídeo.